Peço que os irmãos abram a palavra de Deus lá em Marcos, no capítulo 10. Vamos dando sequência naquela série de pregação que já começamos há alguns anos. Hoje, se não me engano, essa é a pregação número 23, já no Evangelho de Marcos. E hoje, no capítulo 10, do verso 32 até o verso 52. Marcos capítulo 10, verso 32 ao 52. O título desse sermão é um chamado ao serviço. E nós vamos ler então esses versículos. Jesus com seus discípulos, o texto diz assim: Estavam de caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam tomados de apreensão. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que subiremos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo, matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhes: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: Que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhes Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chamou. Lançando de si a capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Mais uma série de acontecimentos narrados pelo evangelista. E só relembrando aqui tudo que nós vimos até aqui, é importante a gente perceber que nós já estamos na segunda metade desse evangelho e já caminhando para a última parte dessa segunda metade, onde a gente vai, onde o evangelista nos traz o relato da paixão, morte e ressurreição
do Senhor Jesus. E em vários momentos em várias pregações que fiz do texto de Marcos até aqui, eu falei e mostrei a divisão básica desse evangelho, né, que consiste em duas partes, basicamente. A primeira parte, respondendo à pergunta de quem é Jesus, que vai do capítulo 1, verso 1 até o capítulo 8, verso 19, onde nós temos a resposta de Pedro, dizendo, tu és o Cristo, né? Verso 1, capítulo 1, verso 1, nós temos o evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E no verso 29 do capítulo 8, nós temos a afirmação de Pedro que esse Jesus Cristo, Jesus é o Cristo, né? A segunda parte, então ela continua do verso 30 do capítulo 8 até o final, e encontramos aqui algumas declarações importantes do Senhor Jesus, que logo após ele ser reconhecido por Pedro, que ele é o Cristo, ele fala no verso 31, necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, e fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. No capítulo 8, ainda também no verso 34, o evangelista narra o seguinte, o Senhor Jesus dizendo, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. E lá no final, já bem no final do Evangelho, capítulo 15, no verso 39, nós também temos nesse bloco, nessa última grande parte do Evangelho, uma afirmação contundente a respeito do Senhor Jesus, que é uma afirmação de um centurião que estava à frente dele e vendo que ele aspirara, disse, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. 2 afirmações importantes, dita no primeiro versículo e confirmada ao longo do Evangelho. No início dessa segunda parte, a partir do verso 30 do capítulo 8, nós temos um bloco de narrativas que precedem a narrativa da paixão, morte e ressurreição do Senhor Jesus. Um bloco que vai do capítulo 8, verso 30, até o capítulo 10, verso 52, que é esse último que nós lemos hoje. E esse trecho aqui ele fala muito sobre discipulado. Nós temos visto isso. Eu tomei a liberdade de dividir esse bloco em 5 partes, contando com a de hoje, e falamos muito a respeito de discipulado. No verso 31, do capítulo 8 até o 9:1, eu chamei esse trecho de a missão do grande rei e a vida dos seus discípulos. E daí fiz um sermão. Do verso 2 ao 13 do capítulo 9, também outro sermão, chamado A Gloriosa Majestade de Jesus. Do 14 ao 50 desse mesmo capítulo 9, nós vimos os pontos críticos do discipulado. No capítulo 10 já, do verso 1 até o 31, nós falamos a respeito da riqueza do discípulo. E agora, no dia de hoje, nós vamos perceber esse chamado, um chamado ao serviço no capítulo 10, do verso 32 até esses 52 que lemos. Nós o que temos agora diante de nós nós temos um texto onde Jesus anuncia pela 3ª vez nesse bloco a sua paixão, morte e ressurreição. Ele já tinha feito isso lá no capítulo 8, verso 31, no capítulo 9, verso 31 também. E agora a gente vê novamente essa afirmação. Também eu tenho dito o quanto é importante a gente perceber as intenções do autor, aqui do evangelista no caso, observando a forma como ele estrutura o seu evangelho. E uma das coisas que nós temos notado na narrativa, por exemplo, é que quando ele mostra a importância da intervenção divina no homem, para que ele reconheça que Jesus é o Cristo, e isso é até mais enfatizado no Evangelho de Mateus, onde Jesus fala para Pedro que o que revelou aquilo a ele não foi carne nem sangue, mas o Espírito. Mas quando o evangelista mostra a importância de a gente perceber essa intervenção divina, para que o homem reconheça que Jesus é o Cristo, ele introduz no seu evangelho um episódio onde Jesus cura um cego. E agora, quando ele está finalizando um trecho, onde ele
enfatiza que a essência do discipulado cristão é a disposição do cristão, do discípulo, de seguir a Jesus, ele encerra novamente esse trecho também com a cura de um cego. A maneira é muito bonito, é belo, né? A maneira que Marcos ele estrutura o seu evangelho. E aí o que a gente toma aqui de lição já só na estrutura, percebendo a estrutura, é que a gente precisa entender que para ver quem Jesus é e saber qual é a essência do discípulo, do discipulado, e saber que essa essência do discipulado é seguir a Cristo, nós precisamos de uma ação sobrenatural de Deus sobre nós. Saber quem Jesus é e saber que a essência do discipulado cristão é seguir a Cristo depende da revelação de Deus abrir os nossos olhos. Então lembramos dos pontos críticos do discipulado numa pregação anterior, e a gente viu que o discípulo de Jesus ele deve ter fé na palavra de Deus. Nós vimos que o discípulo de Jesus ele deve ser humilde. Nós vimos que o discípulo de Jesus deve lutar contra as tentações que virão. E também vimos que o discípulo de Jesus ele não foge das provações, porque sabe que é para seu benefício que elas vêm. Hoje nós continuaremos falando também sobre humildade e sobre essa necessidade do discípulo compreender que ele precisa seguir o Senhor Jesus. Se não fosse tão importante nós sabermos isso, certamente o evangelista não tomaria tanto tempo no seu evangelho falando a respeito disso. Pelo menos em 3 estruturas bem definidas, né, onde Jesus fala a respeito da sua morte e ressurreição iminente. Os discípulos pisam na bola, Jesus faz uma correção e acontece alguma coisa que ilustra bem o que está acontecendo. Novamente acontece isso. No trecho que nós temos hoje é igual os que precedem ele. Um anúncio a respeito da sua ida para Jerusalém, sobre o que acontecerá com ele, uma bola fora dos discípulos novamente, mostrando que o homem não consegue compreender sem a ação sobrenatural de Deus sobre a vida dele. Um confronto de Jesus em uma situação que ilustra bem a passagem que está sendo passada a nós pelo evangelista. Então nós temos aqui do verso 32 ao 34 o terceiro anúncio da ida de Jesus para Jerusalém. Um anúncio como os outros, mas agora com um pouco mais de detalhes a respeito do que vai acontecer quando chegar em Jerusalém. E o texto diz que eles vão subindo para Jerusalém, e Jesus vai subindo adiante dos seus discípulos, e Jerusalém é lugar dos escribas e fariseus. Jesus vai à frente, determinado, né? A impressão que o texto nos passa, né? Jesus vai sabendo do seu destino, sabendo que ele precisa ir para lá, determinado com aquilo. E também vemos no texto que os discípulos estão admirados com aquilo. Eles sabiam que Jesus sabia que lá ele enfrentaria mais oposições, que lá está o núcleo da resistência. E eles estão admirados que ele está indo para lá, e o texto diz que eles estão apreensivos, eles estão com medo do que vai acontecer. Os discípulos temiam pelo que iria acontecer em Jerusalém com o Senhor, e não era para menos. Jesus ele se volta aos discípulos e reforça a notícia sobre o que vai acontecer com ele. Jesus sabia muito bem do temor daqueles homens, e mais uma vez ele passa os detalhes para que seus discípulos saibam tudo antes que aconteça, que eles saibam a respeito da sua paixão. Ele diz que na mão dos principais sacerdotes ele será entregue à morte, e o texto diz: e o entregarão aos gentios, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Jesus tem plena consciência do que irá acontecer com ele e está indo para lá. E está levando consigo os seus discípulos. Ele está subindo o monte para o sacrifício, sabendo que essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade do Pai. Determinação de um lado, temor, assombro do outro,
do lado dos discípulos. O verso 35 ao 40, nós temos os discípulos novamente pisando na bola, né? Novamente decepcionando. Os discípulos anunciam que querem, 2 discípulos, né? Tiago e João, filhos de Zebedeu, os filhos do trovão, como, né, são chamados também. Eles anunciam que querem fazer um pedido, e Jesus pergunta qual que é o pedido, e os discípulos, alienados ali, né, a toda a situação, nos parece isso, eles fazem um pedido bem extravagante. Um pedido bem fora do contexto e bem extravagante. Eles querem posição de honra. Eles têm essa ousadia. Jesus afirma que eles não sabem o que estão pedindo e faz uma pergunta, no mínimo, estranha para eles. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e receber o batismo com que eu sou batizado? É a pergunta de Jesus. Vocês podem beber o cálice que eu estou para beber e ser batizado no batismo pelo qual eu sou batizado? E os filhos de trovão, né, não é à toa o apelido, né? Eles respondem: podemos. Né? Eles são muito autossuficientes. Né? Eles são talvez levados também a pensar dessa maneira, porque eles também estavam lá com Pedro no momento da transfiguração no monte. E parece que agora eles tomam a frente. Pedro não foi muito feliz quando fez uma intervenção semelhante, e agora eles tomam a frente e fazem esse pedido extravagante aqui. O que eles pensavam sobre cálice e batismo nessa altura? E quando eu pergunto o que eles pensavam, o que esses 2 discípulos pensavam e o que Jesus pensava a respeito? Será que eles estavam falando a mesma língua? Os filhos do trovão, certamente eles pensavam o cálice como um cálice de ouro, um cálice de ouro do soberano, uma situação de honra para quem se senta no trono. Esse cálice, eles certamente eram desejosos por receber nas suas mãos. Né? Um cálice desse tipo, como é a figura apresentada lá no Salmo 16, no Salmo 23 também, traz o cálice dessa forma, né, como algo bom, algo que fala a respeito de autoridade. É possível também que os filhos do trovão pensassem em batismo como um batismo simbólico de proselitismo, né? Algo assim que marcasse a mudança de um estado deles para outro, né? Numa condição deles social ou religiosa, ou de status, de poder para outro. Algo simbólico, externo. Mas parece que pela resposta de Jesus, parece que esse não era o caso. Jesus, quando falou sobre cálice e batismo, ele estava pensando no cálice da ira de Deus. Algo relacionado à punição, como lá em Jeremias, capítulo 49, verso 18, e até mesmo como a gente vai encontrar aqui em Marcos, capítulo 14, verso 33, quando Jesus fala: Senhor, Pai, afasta de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade, mas sim a sua. O cálice da ira de Deus, vindo sobre Jesus, por ele estar para assumir o pecado de toda a humanidade. E quando fala sobre batismo, nesse contexto aqui, certamente Jesus estava fazendo uma associação ao batismo que ele tinha sido batizado por João Batista lá no Jordão. E quem entendeu o motivo pelo qual Jesus foi batizado lá no Rio Jordão por João Batista, certamente entende o significado de batismo aqui na boca do Senhor Jesus, nesse contexto. E tem a ver com o propósito da sua vinda. A sua vinda, ter feito homem em carne, tem um propósito. E esse propósito é fazer a vontade do Pai, cumprindo assim, nele, na sua carne, a redenção do homem. Derramando seu sangue, que seria chamado do sangue da nova aliança, aliança eterna. É sobre isso que Jesus está falando. A ira de Deus sobre ele, representado no cálice, e o compromisso dele com o Pai no seu batismo.
E o texto seguinte, ainda, verso 40, diz: quanto, porém, a sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. E aí a pergunta recorrente que nós temos aqui é: sendo Jesus o Filho, e aqui Filho com F maiúsculo mesmo, né? Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade, por que Jesus afirma que isso não compete a ele? E aí é claro que eu não vou perder muito tempo aqui, para ficar aqui, porque nós estamos trabalhando os textos aqui, captando a ideia geral do texto para as aplicações, né? Mas uma coisa que tem que ficar registrada aqui é que certamente Jesus não está se excluindo da Trindade, né? Mas Jesus ele está agindo na sua encarnação, se sujeitando ao Pai. Esse é o básico que nós devemos compreender dessa afirmação de Jesus nesse contexto aqui, para que a gente possa seguir em frente, né? Verso 41 a 45, nós temos Jesus confrontando novamente então os seus discípulos, porque o pedido de Tiago e de João causou um alvoroço no meio dos discípulos. E diante dessa situação, com os discípulos indignados contra aqueles dois, Jesus os repreende. E é importante também compreender que a indignação dos outros 10 certamente não é a mesma indignação que nós temos hoje, de pensar assim: poxa, Tiago e João, poxa, que insensatos. Como eles podem pensar dessa forma? Como eles tiveram a coragem, a ousadia de fazer um pedido desse tão extravagante? Nesse momento, nesse contexto, já tendo ouvido tudo que o Senhor Jesus tinha falado a eles. Não, com certeza o desejo, a indignação daqueles outros 10 não passa muito por aí. Porque eles também não tinham entendimento, como nós temos hoje, do que Jesus estava falando e da necessidade que tudo aquilo acontecesse. Mas certamente eles queriam era estar na mesma posição que os discípulos Tiago e João pediram para estar, uma à direita, outra à sua esquerda. Existia uma disputa já bem instalada entre aqueles discípulos ali, né? E então essa seria a indignação daqueles outros 10. E Jesus então novamente afirma qual é a maneira de se tornar grande no reino de Deus. Jesus ele usa o termo messiânico, filho do homem, novamente, para referir-se a si mesmo. E notem, como já mencionado no sermão anterior, Jesus ele não repreende o desejo dos discípulos de serem grandes no reino de Deus. Mas o que ele faz é o seguinte: é bom que vocês desejem ser grandes, mas saibam, não é como no mundo. Não alcançamos essa posição no reino de Deus da mesma maneira que se consegue no mundo. Se você quer ser grande, e isso é valioso, querer ser grande no reino de Deus, sirva. Sirva. E essa é a terceira vez que Jesus afirma o propósito da sua vinda nesse evangelho. No verso 45 ele diz: porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Já em outras duas ocasiões, Jesus falou a respeito do propósito da sua vinda. Essa é a terceira e última afirmação que ele faz a esse respeito. A primeira afirmação que ele faz a respeito da sua vinda, do propósito da sua vinda, foi lá no capítulo 1, no verso 38, quando ele diz que é importante que vá a outros lugares, a outras povoações vizinhas, diz o texto, a fim de que eu pregue ali também, pois foi para isto que eu vim. Jesus afirma a primeira afirmação a respeito do propósito da sua vinda: eu vim para pregar o evangelho. Arrependimento, boa nova. O reino de Deus está próximo. A segunda vez que ele fala a respeito do propósito da sua vinda, capítulo 2, verso 17, onde ele diz: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Primeiro ele afirma que veio pregar, depois ele diz que veio chamar não sãos, não justos, mas pecadores. Esse é o propósito, o segundo propósito revelado da sua vinda. E agora,
Por último, a última vez que ele fala a respeito do propósito da sua vinda, ele fala que o Filho do Homem, ele prepara, a afirmação, dizendo que o Filho do Homem, ele não veio para servir, mas para ser servido. Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O propósito da sua vinda, dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus, ele não se apresenta somente como, e isso é bom a gente entender, Jesus, ele não se apresenta somente como um bom exemplo a ser seguido, mas como aquele pelo qual todos nós podemos servir. Para que possamos servir de modo que agrada a Deus, nós precisamos estar em Cristo. Aquela mesma ideia, capítulo 15, verso 5 do Evangelho de João, que os ramos, para dar frutos, precisam estar ligados à videira. Jesus, ele não é só um bom exemplo. Jesus é a condição para nós podermos dar frutos. E esses frutos sirvam para os outros também. Aqueles que antes eram escravos, e nós somos esses, escravos do pecado, agora eles são livres dessa escravidão, porque foram comprados por Jesus e eles foram comprados para servir o próximo. É um chamado ao serviço. É o título da pregação, um chamado ao serviço. Uma vez que nos vemos como discípulos do Senhor Jesus, nós devemos perceber que nós somos chamados para o serviço. O fato é que, novamente, o evangelista ele narra agora, na sequência, essa outra cura de um cego, uma situação que ilustra bem a mensagem passada por Marcos até aqui. Um cego sentado à beira do caminho, verso 46. Um cego que ouviu que Jesus estava passando, e Jesus o Nazareno, e só essa palavra Nazareno aqui já pode falar muita coisa a respeito da própria pessoa do Senhor Jesus, mas também não vou prender muito nesses detalhes. Um cego que passa a clamar por Jesus, por saber que ele está passando. O texto ainda diz que muitos o repreendem, impedindo ele, mas diante da repreensão, ele passa a gritar mais ainda. O cego chama por Jesus e ele fala: Jesus, filho de Davi, e pede por misericórdia. Jesus dá atenção ao cego e pede para que seus discípulos tragam o cego até ele. O cego, por sua vez, não perde tempo e vai até Jesus. Jesus pergunta qual que é o pedido que ele tem a fazer. O que queres que faça, diz o texto. O que queres que eu te faça? E o cego responde: eu quero voltar a ver. Nada de honra, mas um clamor pela graça de Deus. Como precisamos disso? Nos reconhecermos como necessitados da graça de Deus. Jesus atende então o pedido do cego, evidenciando a salvação que o alcança. E o cego torna a ver, sai da margem, o texto diz que ele estava à margem, e passa a seguir Jesus estrada fora. Que imagem! Que imagem, gente! É uma imagem que contrasta com com as outras situações que nós vimos aqui nesse mesmo trecho. Fazendo já algumas considerações finais para a gente caminhar para o final desse sermão. Jesus ele vai para Jerusalém. Ele sabe que é necessário. Ele sobe o monte. Jesus vai de encontro aos seus opositores. Ele vai em direção à morte que está esperada por ele. Ele vai em direção ao sacrifício. Eu me lembro de Isaac e Abraão subindo o monte, da mesma forma.
A diferença aqui é que naquela oportunidade, naquele momento, o filho, Isaac, ele não sabia quem seria o sacrifício. E aqui, o filho, com F maiúsculo, o Senhor Jesus, ele sabe muito bem quem é o sacrifício, mas vai com a mesma determinação. Confiando em quem? Confiando no Pai. Da mesma forma que Isaac confiou ali em Abraão, agora Jesus confia no Pai e sobe. Quanta coisa está para se cumprir, irmãos. Quanta coisa está para se cumprir que foi anunciado nesses últimos capítulos de Marcos. Paixão, morte e ressurreição do Senhor. Só na leitura aqui de Isaías 53 que fizemos no início do culto, quanta coisa nós vemos ali que se cumpre na paixão, morte e ressurreição do Senhor. Podemos lembrar também do Salmo 2, falando a respeito do senhorio do Senhor Jesus. Salmo 22, o servo sofredor e o servo já depois em triunfo. Isaías 50 também. Zacarias 13. E tantos outros textos, né, que a gente poderia ficar lembrando aqui, que já estavam anunciando o que está para se cumprir. Jesus precisa subir e ir para Jerusalém. Jesus precisa se entregar como um sacrifício perfeito. Precisamos nós, então, fugir da armadilha que aqueles discípulos de Jesus caíram. Eles caíram numa cilada. Me parece que os discípulos eles estavam com os olhos nas causas terrenas da morte de Jesus, mas não estavam dando a devida atenção para os propósitos divinos da morte de Jesus. Como é fácil a gente se prender nas causas terrenas e não perceber os propósitos divinos. Em algum sermão atrás aí, eu falei a respeito do quanto é necessário conhecermos o Senhor das Escrituras. E não há como conhecer o Senhor das Escrituras se não entendermos o propósito divino por trás da morte do Filho do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é central, isso é fundamental para a nossa salvação. É fundamental para que busquemos santificação. É fundamental para que compreendamos o que é viver em comunhão com os irmãos. É fundamental para sabermos que somos chamados a servir uns aos outros. Temos um grande exemplo de serviço, mas acima de tudo, temos a condição agora de servir, estando ligado naquele que fez o maior serviço. O serviço que todos nós precisávamos, definitivamente. Precisamos tomar cuidado para não cometer os mesmos deslizes de sempre, que já foram cometidos pelos primeiros discípulos. Os discípulos deram ouvidos apenas àquilo que interessava a eles. Eles pularam direto para a glória. Eles entenderam que Jesus era o Messias, mas não queriam saber muito a respeito desse negócio do sofrimento. O negócio deles era pular direto para o ponto bom. Glória com o Senhor Jesus. Ser glorificado com Cristo. Até o pedido de Tiago e João aqui ilustra bem o que estava passando pela mente dos discípulos ali. Tem tudo a ver com isso. Essa situação com Tiago e João, acho que tem muito a ver com algo do tipo assim, nós sabemos que a chapa vai esquentar agora. Então vamos garantir agora o nosso lugar lá. Porque pode ser que a gente não resista quando a chapa esquentar. O negócio fique feio. Quando o negócio ficar feio, vamos então fazer com que o Senhor nos prometa agora já glória no futuro. Posição de destaque. Porque o negócio vai ficar feio. E ele está falando isso. Nós precisamos compreender, irmãos. Tomar a nossa cruz e seguir Jesus passa pelo entendimento de que o caminho para a glória ele é marcado, sim, por sofrimento e sacrifício. Não tem
atalho. Lembre-se daqueles que queriam arrumar uma maneira para justificar suas vontades e não estavam preocupados com o que Deus fala sobre casamento. Lembra lá, quando nós falamos aqui sobre divórcio? Aqueles homens não estavam preocupados com o que o Senhor pensava a respeito do casamento. Eles queriam era arrumar uma maneira de satisfazer suas próprias vontades, além de encurralar o Senhor Jesus. Lembre-se também do contraste que há entre o homem rico e as crianças. A dificuldade que o homem rico tem para se entregar a Jesus. Algo que é diferente para as crianças. Um comentarista comentando esse trecho aqui, ele fala o seguinte: os discípulos de Jesus não decidem aceitar as tribulações da vida por saberem das recompensas que terão no futuro. Antes, eles aceitam porque sabem que este é o caminho. Este é o caminho. O caminho para a glória é marcado, nesse momento, por sofrimento e sacrifício. Que bom ouvir a voz do Senhor Jesus dizendo: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Passando por aflições, por dificuldades, como é bom lembrar dessas palavras, ou de palavras como essa, proferidas pelo nosso Senhor. Precisamos então ficar atentos, irmãos. Ficar atentos à vontade do Senhor Jesus. Nós já fomos confrontados por Jesus. Analise. Nós já fomos confrontados por Jesus. Nós já compreendemos que Jesus veio dar a sua vida em nosso resgate. Hoje nós já podemos, com certeza, ciente disso, lutar contra o nosso egoísmo e já podemos servir uns aos outros. Nós estamos em Cristo. Nós somos chamados para servir por estarmos nele. Outra pergunta que deve vir à nossa mente também, e finalizando: por que não somos mais cegos espirituais? Porque agora já a luz chegou aos nossos olhos e conseguimos discernir as coisas espirituais. Porque fomos agraciados com aquilo que já estava preparado por nós. E que o Senhor Jesus permitiu que se cumprisse em nós. E que o Espírito Santo revelou a nós, nos fazendo participantes de toda essa bênção espiritual que já estava reservada para nós. Não temos mais nada que nos impeça a compreender aquilo que Deus nos revelou. Tudo está revelado. Então, irmão, cumpra o seu propósito. Cumpra o seu propósito. Saia da beira do caminho como aquele cego. Deixe de ser um espectador sem visão. Você já pode ver com clareza toda a situação. O que o Senhor espera de você agora é que você não fique na beira do caminho, mas que tome a sua cruz e o siga. Siga Jesus, tome a sua cruz. E faça isso de maneira alegre, por estar se tornando um grande no reino de Deus. Esteja disposto a servir. Ambicione ser grande no reino de Deus. E busque isso da maneira que o Senhor nos orientou. Sirva no reino. Sirva o seu irmão. Faça como o Bartimeu. Mostre-se dependente como uma criança. A criança precisa ser levada. Aquele cego Bartimeu, à beira do caminho, precisou ser levado ao Senhor Jesus. E foi. E foi. Ultrapasse todos os seus obstáculos para ter acesso a Jesus. Reconheça quem Ele é. Grite, anuncie. Chame-o de filho de Davi. Reconheça esse termo messiânico aplicado a Ele.
Ele é o Messias. Renuncie tudo que você acha precioso para estar com Jesus. Talvez você tenha muito mais coisas preciosas do que aquele homem. Mas aquele homem, do que ele tinha de precioso para ele lançou fora e foi ter com Jesus. Ele lançou da sua capa o bem mais precioso que tinha, um mendigo que vivia ao relento, e foi ter com Jesus. Siga Jesus, pois você tem a visão. Os discípulos estavam com medo de ir para Jerusalém. O cego seguiu Jesus caminho afora, após ser curado por Jesus. Ter os seus olhos abertos. Você já tem os seus olhos abertos? Siga Jesus. O que significa tomar a sua cruz e seguir a Jesus hoje? O que significa isso para você hoje? Faça o mesmo que o cego Bartimeu. Mas, com certeza, para isso, você ainda hoje precisa dizer ao Senhor: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim e me ajude. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos pelo Senhor bondoso que és, pelo Senhor justo e misericordioso, pelo Senhor que nos revela, Senhor, quem somos, mas graças à tua misericórdia não para por aí, tu te revelas quem tu és. Só sabendo quem tu és, podemos ver quem somos. Porque sem essa revelação tua a nós, Pai, nós ficamos sempre centrados em nós mesmos. E somos, por natureza, egoístas, mesquinhos. E não temos a menor disposição de mover uma palha para benefício do próximo, Senhor. Mas uma vez que te conhecemos, e conhecemos teu Filho Jesus, e sabemos que ele veio nos servir com a sua morte e ressurreição, para que morrêssemos também para os pecados e ressuscitássemos para a vida eterna, quando tomamos consciência disso, Senhor, nós percebemos o quanto somos capacitados pelo Senhor Jesus para servirmos aos outros. Ó Senhor, que isso seja uma marca da tua igreja, que isso seja, Senhor, o combustível que nos alimente dia após dia, aquilo que nos dê força, Senhor, para sair da cama toda manhã, que nos encoraje a encarar os desafios do dia a dia, que nos dê, Senhor, a vontade de superar cada obstáculo, Senhor. Que a vontade do nosso coração de te agradar, de honrar, de te engrandecer, de valorizar o sacrifício do teu Filho Jesus naquela cruz por nós, seja sempre aquilo que nos motive, Senhor, a continuar vivendo aqui, nesse mundo, assolado por tanta dificuldade, Senhor, tanta decepção, tanto flagelo, tanta tristeza, tanta doença, tanto de tudo aquilo que o pecado nos expõe, aquilo que o pecado nos expõe. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor, como disse aquele filho teu, aquele cego, tenha misericórdia de nós e nos ajude. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui termina nosso culto. Tenham todos uma boa tarde e nós pedimos que fiquem atentos às orientações do presbitério quanto ao culto do domingo que vem. Tá bom? Fiquem todos com Deus.